Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje a minha convidada é cantora, atriz, bailarina, coach vocal, seu nome, Patrícia Botelho. Patrícia, muito obrigada pela sua presença, agradeço demais. Conta um pouquinho sobre a tua vida profissional. Eu que agradeço também esse convite, Trícia, estar aqui com você compartilhando um pouco da minha vida, um pouco da minha experiência como cantora, atriz e bailarina. Bom, bailarina, só da gente olhar, a gente já sabe, né? Que ela tem todo uma compleição física de bailarina, né? Mas a gente está sabendo que a tua primeira profissão é a de cantora, né? Exatamente, sou formada, tenho licenciatura em música pela UFAM e também bacharelado em canto por uma universidade particular em Recife. Então essas duas formações estão compondo toda a minha formação. Você é de Recife ou você é daqui? Não, eu fui para lá para estudar. Ah, foi para lá para estudar. Eu sou daqui de Manaus. Comecei a estudar música aqui desde criança, adolescente, comecei a estudar dança também desde criança. Mas aí quando eu parei para escolher, escolhi música. Começou a estudar dança clássica ou dança moderna? Não, comecei com balé clássico mesmo. Com Rezende? Não, com Marcos Vinícius. 9 anos de idade já estava estudando com ele. Professor Marcão, ele é muito conhecido aqui no Amazonas. Muito conhecido. Isso. Aí você foi a vida toda preparada para as artes, né? Então, sempre fui apaixonada por isso, aquela coisa desde criança, gostar da Xuxa e gostar das atividades muito voltadas para a vida artística, então eu resolvi entrar realmente de vez nessa área e com o apoio da minha família, né, que isso é muito importante. Bom, aí você entrou na licenciatura em música. Isso. E aí a licenciatura ela te credencia não só para cantar, mas como para ensinar, né? Exatamente. Então, a partir daí, você começou não só a ser cantora, mas também a ser professora de técnica vocal, é isso? Isso, desde quando eu comecei a estudar na faculdade, quando a gente tem que trabalhar com estágio, tudo isso que é necessário quando a gente está fazendo a formação. Gente, a licenciatura, ela se difere do bacharelado, porque a licenciatura, ela tem todas as matérias pedagógicas, né, que te fazem se tornar professor daquela ciência, daquela arte que você estuda, né? Exato. E eu comecei a trabalhar numa igreja com coro infantil. Olha! E a partir daí eu falei, nossa, gosto muito também de ser professora. E trabalhar com criança é muito bom. E tem todo o jeitinho, né? Toda a paciência, toda a calminha. Isso. E aí foi aí que eu comecei realmente a dar aula. E me envolvi na área de musicalização infantil, depois que eu resolvi trabalhar como professora de canto, na parte mais voltada para a técnica vocal. Principalmente por conta da minha necessidade como cantora, né? E a partir daí não parei mais, então eu comecei a dar aula com 22 anos, se eu não me engano. Hoje eu tenho 46 anos e continuo dando aula. Que experiência, né? Muitos anos de experiência. Exatamente, desde quando eu morava em Recife. Né? Então eu fazia tudo paralelo, cantava, dançava e dava aula. Então as 3 áreas sempre estavam bem envolvidas. Depois que eu entrei na parte como atriz, isso que eu ia te perguntar. E começou a atuar quando? Olha, eu voltei para Manaus em 2007, depois que eu fiz o bacharelado. Quando eu voltei para Manaus, foi que eu fui para a UFAM e fiz a licenciatura. Então veio o primeiro bacharelado, depois a licenciatura. Lá em Recife eu já estava fazendo ópera. E eu senti a necessidade muito grande de estudar teatro, para trabalhar justamente a parte da interpretação. Sim, porque a ópera te demanda muito, né, de interpretação. Exatamente. Né? Aí quando eu voltei para Manaus, eu falei, agora eu vou estudar teatro também. Aí entrei numa escola de teatro, adorei, estudei, fiz todos os cursos livres, tanto na parte de interpretação cênica, como na parte de montagem. Inclusive dei aula de canto nessa escola também, né? Então, e me envolvi totalmente nessa parte, porque eu passei a fazer parte como atriz da companhia de teatro. E nós fazíamos várias peças de teatro. E isso, obviamente, ajudou muito na minha parte como cantora. Porque aqui em Manaus eu entrei no Coral do Amazonas, logo quando eu voltei de Recife, e
E no Coral do Amazonas você faz uma ópera atrás da outra quando está Sim. na época do Festival de Uhum. Ópera, né? Hoje eu não faço mais parte do Coral do Amazonas, Ah, mas não? foram Que 10 anos pena. produzindo dentro do Coral do Teatro Amazonas e trabalhando também como atriz paralela e E por que bailarina, você saiu do coral? porque eu fui para São Paulo. Em 2018 eu fui para São Paulo estudar teatro musical. Olha, aí foi estudar teatro musical, passou quanto Exatamente. tempo lá? Passei 5 anos e meio. Aí eu ficava, Nossa, ia e voltava, ia e voltava. E chegou a fazer alguma peça de teatro musical lá? não, mas participei de vários espetáculos musicais, Uhum, não focados no teatro musical, uhum. mas cantei até com a Sarah Brightman, no show da Sarah Brightman. Nossa, parabéns! Então você fazia vocais para grandes artistas. Isso, porque teve, logo quando eu cheguei em São Paulo em 2018, eu entrei num estúdio de canto maravilhoso lá, que também tem a formação desse estúdio, e ele, na parte da produção, ele convocou vários cantores e eu estava no meio. Então, entrei no coral que participou do show da Sarah Brightman. Foi uma experiência assim única e incrível. E você fez vocais para outros artistas? Nós fizemos, o mesmo grupo participou da turnê do Senhor dos Anéis, Olha que teve barato. pelo Brasil. E foi ótimo, porque foi uma turnê assim que pegou várias cidades do Brasil e foi maravilhoso. Que legal. Você sabe que eu sou alucinada por teatro musical. Ai, que maravilha! Não, assim, em Manaus é impossível, né? As produções de teatro musicais, elas são produções com muita gente, com muito cenário, enfim, é muito difícil de uma peça dessa magnitude vir para Manaus, né? Uhum. A gente às vezes vê peças que são monólogos ou duetos e tal, mas assim, um teatro musical, que é verdadeiramente a minha paixão, e não existe nenhuma ocasião que eu não viaje e não procure, né, um bom musical para assistir. Então, Cláudia Raia, Miguel Falabella, enfim, grandes, né, atores que amam teatro musical, né? Tem aquele grupo do Wolf Maia, da Sininho, enfim. Mas, assim, você precisa viajar para assistir, né? Uhum, exatamente. Recentemente eu viajei e tentei encontrar, eu queria ver o da Rita Lee, mas todas as sessões estavam esgotadas, né? Eu queria ver o do Thiago Abravanel, Hairspray, mas tava no Rio, aí vai estrear em São Paulo agora, mas assim, gente, a última peça de teatro musical que eu assisti, que foi com a Sandra de Sá, que era 80s, um videodoc, alguma coisa assim, eu saí completamente renovada daquela sessão, né? Porque eu acho que o teatro musical não só tem, né, a história, como tem uma energia que você sai cantando, né? Então, assim, desde pequena eu levava meus filhos para assistir Noviça Rebelde, Saltimbancos, todas aquelas obras, né, do teatro musical que a gente não tinha a oportunidade de ver aqui. Uhum. Quando você veio de São Paulo para cá, você não ficou sonhando em abrir uma companhia de teatro musical aqui? Então, Ah! a ideia de voltar para Manaus e trazer todo o aprendizado para cá é justamente poder contribuir, né? Porque logo depois que eu voltei de Recife, fiquei estudando teatro, fiquei envolvida com a ópera, eu senti essa necessidade também de trabalhar o teatro musical, porque eu sou bailarina. Eu sou atriz, eu sou cantora e o meu corpo sentia essa necessidade de me tornar mais versátil dentro de toda essa parte artística. Então, a necessidade de sair
Era óbvia, não tinha como, até porque São Paulo é um celeiro. Você vai lá, você estuda, você se envolve com todo aquele trabalho de teatro musical. Então foi o que eu fiz. Quando eu fui para São Paulo, estudei bastante, me capacitei na técnica belting contemporâneo para poder trazer para Manaus essa técnica. Estudei com vários artistas na questão de dança, de teatro. E voltar para Manaus, trazer e contribuir é um dos nossos projetos dentro do nosso Pois é, estúdio, que é o porque Estúdio assim, Belcanto. aqui em Manaus a gente tem um teatro maravilhoso, Exatamente. tem artistas competentíssimos, Uhum. né? E a gente precisava de alguém que tivesse essa iniciativa, né? Uhum. De montar uma companhia, porque em São Paulo a concorrência é muito grande, né? Exato, exato. No infantil, no teatro musical infantil, eles têm um turnover, né? Que a mesma criança não pode fazer todas as sessões, então você acaba tendo 3, 4 equipes, né? Exato, eles ficam sempre fazendo esse rodízio. Então, para Pois cada personagem principal, eles colocam de 3 a 4 crianças. isso faz com que as crianças, os jovens, eles acabem tendo um pouco mais de oportunidade, né? Mas os adultos, eles só têm um substituto, né? Um ou dois, depende. Depende da produção, depende do musical, né? Porque existem aqueles musicais de grande produção e aqueles de produção independente. E aí acontece que essas vagas geralmente são ocupadas por artistas globais, geralmente, né? E acaba que o mercado de lá é muito estreito, é muito afunilado, né? Para você conseguir... eu vejo que quando eles abrem as seleções, né? Assim, uma seleção digna da Broadway, né? É uma coisa bem complicada, né? Eu participei de várias audições lá para poder trabalhar dentro de teatro musical. Fui até o final da seleção e algumas vezes eu não consegui entrar, outras eu ficar, porque são várias etapas, né? Sim, é muito longo. Então você vai fazendo os testes até chegar aqui. Então vários musicais eu cheguei até aqui, mas infelizmente não deu. Qual né? foi aquele que você chegou mais perto? Foi o Wicked. Foi o Wicked? Até a última semana até o último dia eu estava audicionando para Madame Morrible. Olha. Então eu fiquei entre as 8, mas infelizmente não deu. Gente, que loucura. Outro musical maravilhoso que eu audicionei e fui até o callback feminino foi o Chicago. Chicago. Exatamente. Então, assim, fiz várias audições e isso me ajudou bastante no sentido de aprendizado e só fez com toda certeza enriquecer, assim, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje nessa questão para ensinar, para trazer, para poder contribuir. E o fato de não entrar não quer dizer que você não vá fazer. Eu vou te pedir um minutinho comercial e a gente volta já já falando mais sobre isso. Tá bom. Voltando aqui, falando um pouquinho mais sobre o teatro musical. Nós falávamos a respeito das audições, né? Isso. Que você chegou perto de várias, né? De Wicked, de Chicago, que eu particularmente não gosto, né? Não seria das minhas favoritas, mas como é para você lidar com o quase? O quase é muito sofrido, não é? Ele faz parte do processo. Acostuma? Não acostuma, mas ele faz parte do processo. Não é porque você está fazendo audição que você vai passar, né? Então, às vezes, a gente precisa ter vários nãos para depois você fazer alguma coisa dentro do teatro musical, que era o que eu estava fazendo naquele momento, né? Teatro musical, audicionando para o teatro musical. Então, às vezes, você está sendo preparado para um outro momento e não exatamente para aquele. Né? Então, se você não pega todas as lições de aprendizado dentro daquele processo, você fica frustrado o resto da vida. Mas como falar isso para uma criança?
que audiciona para vários musicais infantis que a gente tem, né? O último que eu assisti, a Fantástica Fábrica de Chocolate, eu fiquei, assim, impressionada com o nível, com a qualidade da formação daquelas crianças. Ah, lá em São Paulo, elas são incríveis, assim, e sabe o que eu acho mais interessante? Que elas já começam desde novinha o estudo dentro da área, né? E assim, muita criança, muita escola de teatro musical para criança, Uhum. né? Então é um investimento absurdo nesse sentido. Sim. Então, coisas que elas fazem que você fala, meu Deus, foi uma criança que fez, né? Então eu acho maravilhoso também assistir. Agora, é óbvio que a criança também tem que lidar com a frustração do não, É e muito aprender com complicado, isso. é muito complicado você explicar para uma criança por que que ela não conseguiu. Faz parte da vida. Muitos nãos ela vai aprender. Ela tem que receber para poder até mesmo isso contribuir para a formação dela como pessoa, né? Um momento ou outro ela vai entrar, seja numa peça de teatro, seja no teatro musical, seja no espetáculo, o talento dela vai continuar, entendeu? A questão é, às vezes o que a banca quer não é o talento, ela quer um perfil, ela quer uma pessoa que se adeque em vários sentidos que não tem muito a ver com o talento, né? E sim com o que eles estão querendo para o mercado naquele momento. E é muito importante a pessoa que vai audicionar, ela tá pronta para isso, porque ela tá ali, mas isso não quer dizer que ela vai fazer aquele musical. Ela vai estar se preparando para outras coisas dentro da área, e dentro da vida artística você pode trabalhar com tantas coisas. O ator de teatro musical, ele tem que estar envolvido com a dança, com o teatro, com a música, com a produção, com o próprio poder vender o trabalho dele, porque o artista não pode ser só artista, ele tem que ser empreendedor, ele tem que saber lidar com o artista dele e saber vender isso, né? Então, o fato de você ter o talento e viver só daquele talento não dá muito certo. Você tem que olhar para todas as áreas que envolvem o teu talento. Falando no teu talento. Sim. A gente está vendo aí que você tem uma formação completa, né? Uhum. E que você poderia hoje estar formando talentos aqui, né? Uhum. O que está faltando para que você comece a formar talentos, para que a gente tenha produções aqui, para que a gente tenha como oferecer para os filhos da gente, né? Até mesmo para gente que tem um gosto, né, para diversão, que não é exatamente show sertanejo e tudo mais, porque Manaus acaba tendo uma segmentação total. Ou você é ópera ou é sertanejo, e acabou essa história. Festival de ópera é uma vez por ano, e o restante do ano, você que não é mais tão jovem ou tão adepto de modismos, você fica sem programação, sem o que assistir. E a gente tem um teatro maravilhoso, e tem outros teatros também, né, que seriam casas de espetáculo. Eu tenho certeza que tem muita gente competente, que bastava que alguém organizasse uma companhia e começasse a produzir dos espetáculos mais fáceis, né? Começasse, sei lá, com Maria Clara Machado, que é o mais básico, né? E começar a oferecer para gente aqui, né, para esse público que ama o teatro e principalmente que ama o teatro musical, oferecer uma programação de qualidade. É exatamente essa uma das propostas do Estúdio Belcanto, que é o nosso estúdio, que nós começamos há pouco tempo, nós temos 2 anos e meio com esse estúdio, começamos com formação. Nós somos capacitados no método Belting contemporâneo, que é um método que trabalha a voz em toda a sua versatilidade, né? E nós somos os únicos professores capacitados no Amazonas. E através dessa formação, o cantor ele tem a possibilidade de adentrar em vários estilos vocais. Não somente, por exemplo, nós somos cantores líricos como formação.
Então, Sim. além de ensinar o canto lírico, a gente ensina também essa outra área, que envolve o teatro musical, o sertanejo, a música pop, o rock, o gospel, todos esses estilos vocais, eles estão agregados dentro do belting contemporâneo. Então, começar por esse processo de formação ele é extremamente necessário, porque como Manaus vive pouco a questão do teatro musical, algumas escolas já começaram, inclusive, eu e o Davi, meu marido, nós fomos os primeiros que fizemos um curso de teatro musical aqui em Manaus, em 2014, 2016, na escola do ator Roger Barbosa. Nós estávamos trabalhando com ele nesse período, e aí nós demos a ideia de fazer um curso de teatro musical. Então, naquele período, a gente já estava com a ideia de fazer essa formação. Né? Então, trabalhar com formação de cantores em todas as suas versatilidades, para trabalhar a sua versatilidade. Nós somos versáteis nesse sentido. Então, por que os nossos alunos também podem ser? Então, por exemplo, agora a gente está dando um curso de jazz musical para cantores. Olha que bacana! A gente fez uma parceria com a bailarina Adriana Barbosa, que tem uma vasta formação na área de jazz. Da minha época, inclusive. E aí ela agora é nossa parceira e está trabalhando com a gente lá no estúdio. Então, é trabalhar o cantor em várias vertentes. A partir daí, eu formando esses cantores, como na sua performance no palco, deixando ele à vontade para poder atuar, aí eu posso pensar em fazer algum espetáculo voltado para um musical específico. Nós fizemos um espetáculo agora em julho chamado Clássicos da Broadway. Né? Então, eu e o Davi, nós estávamos como solistas e o coral do nosso estúdio era o ensemble do espetáculo. O ensemble é o grupo de cantores que participa de um musical. Então, vários musicais nós escolhemos e fizemos a apresentação lá no Teatro da Instalação. Foi maravilhoso. Então, trabalhar o processo com esses cantores a ponto de chegar a fazer um espetáculo como esse. E quando é que vai ter uma reprise desse espetáculo? Então, é isso que a gente está querendo. Datas, gente, liberação de datas para o nosso espetáculo. Por favor, eu imploro, liberem datas para que haja mais apresentações desse espetáculo. Clássicos da Broadway in Concert. Olha que maravilha. Quem aí puder ajudar a abrir datas para que haja mais uma apresentação desse espetáculo, entre em contato com o estúdio. Estúdio Belcanto tá na rede social como? Estúdio Belcanto, _ Manaus. _ Manaus. Isso. Qual o telefone? O telefone ainda continua sendo o meu de São Paulo. É o 11 98942 7860. E aí, qual é a outra forma de entrar em contato com vocês? Na própria escola? Primeiro pelo Instagram, é onde a gente mais recebe as mensagens perguntando informações, as pessoas fazerem matrícula, tá tudo no link da bio. Ou a pessoa vai direto lá no estúdio para conhecer o estúdio, conhecer o espaço. E agora nós inauguramos uma sala, uma outra sala, então nós ficamos com todo o 7º andar. E a gente consegue fazer trabalhos paralelos, eu e o Davi, porque antes ficava só uma sala, né? Agora são 2 salas. Então, à medida que ele está dando aula aqui, eu estou dando aula lá. Tá. Vocês já montaram esse espetáculo, esse espetáculo está montado, já tem uma equipe, já tem... Vocês só precisam de datas, né? Datas. Eles só podem ser... esse teu espetáculo, ele só pode ser apresentado num teatro público da Secretaria de Cultura ou teatros de escolas, teatros de associações, enfim, nós temos outras salas de espetáculos aqui em Manaus que são privadas. Exato. Não, com certeza podem ser apresentados em outros teatros privados. Nós temos teatros como o Teatro La Salle, que é um teatro excelente. Exato. Nós temos da Fé Comércio, que também é excelente. Nós temos, enfim, várias salas de espetáculos. A gente tinha uma do Secomis, que era maravilhosa, mas que infelizmente fechou. Mas temos FIEAM, né? Nós temos, assim, lugares que com certeza seriam excelentes
excelentes locais de exibição, porque a gente tem um pequeno problema com o teatro, com os teatros públicos. A maioria dos espetáculos são todos gratuitos. Então, é muito difícil você poder se programar para assisti-los. Porque ali demanda uma questão de tempo para ficar na fila. Então, não é todo mundo que consegue, que tem a disponibilidade de ficar numa fila para conseguir. E aí, a gente conversa sempre que faz falta a gente ter espetáculos. Claro que a gratuidade é importante para que todo mundo seja aceito, mas a gente deveria ter também sessões pagantes, para que as pessoas que não dispõem de tempo, de ficar esperando, abrir a sessão e tudo mais, pudessem se programar, até por causa da frustração das crianças, que às vezes é uma coisa complicada, às vezes idosos também, né? Para ficar muito tempo, para esperar. Ao passo que se você pode programar e você pode comprar os ingressos, né, com antecedência e se programar, é interessante. E eu acho que uma data num teatro da Secretaria de Cultura, às vezes é complicado, você precisa programar de um ano para o outro. Mas nos privados não, entendeu? E, gente, você aí que sabe que eu vou conversar com vocês baixinho para que a gente possa viabilizar isso, começar a viabilizar. Não foge de mim, não. Eu queria agradecer a tua entrevista, tá? E eu espero que vocês entrem com o edital ano que vem, que a gente consiga assistir aos espetáculos de vocês com a frequência que todo mundo desejaria e que vocês consigam formar uma nova geração, né? Como hoje nós temos toda a orquestra, né, preparada, que tenhamos também de teatro. Obrigada, obrigada pela audiência e até o próximo programa. Obrigada também.